Alô, voltemos para a continuação da nossa aula, amém? De hoje, para honra e glória em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar agora sobre os componentes do processo pedagógico, amém? Kennedy e Warren, editor do Manual de Ensino para Educador Cristão, tomam emprestado o modelo administrativo do mundo de negócios para explicar como o professor deve lidar com os componentes mais importantes do processo pedagógico. Primeiro dela, motivação. A motivação é um conjunto de fatores que impulsionam o comportamento humano para a realização de um objetivo. Manifesta-se como resposta a estímulos internos e externos. Para alguém aprender, é preciso que ela esteja motivada. Por isso, a motivação é um componente muito importante na aprendizagem. Eu sei muito bem disso, porque a esposa é professora e ela gosta de dar umas motivadas. Os alunos aprendem o que predispõe a aprender, não necessariamente o que o professor tenta ensinar. Poucos professores procuram estimular o interesse de seus alunos ou relacionar o seu ensino com a necessidade imediatas da vida. Entender e administrar a motivação do aluno mantém-se como um dos componentes indispensáveis do ensino. Por que nós estamos falando isso? Porque aquele que estuda teologia, ele estuda para ensinar na escola dominical, dar palestra. Então, vocês, queiram ou não, vocês estão envolvidos com o ensino, então estão envolvidos com a área pedagógica da igreja. Então, estuda teologia, ele está envolvido, né, quase que diretamente com a pedagogia eclesiástica. Então, outra coisa importante do processo pedagógico é o tempo. Embora a quantidade de tempo dedicada ao ensino seja normalmente fixa e previsível, a maioria dos professores não administram muito bem. Muitos professores não preparam atividade bastante interessante para os alunos. Tais professores presumem que escutar equivale a aprender e, assim, falam o tempo todo. Eis aqui o pastor Israel que está falando com você. Amém. Outro componente no processo pedagógico, conteúdo. O educador cristão deve evitar despejar a palavra de Deus nos seus alunos e, com isso, presumir que eles automaticamente irão aplicá-la em sua vida. A palavra de Deus aí, né? João tal, versículo tal, e versículo tal, livro tal, livro. Você não vai aprender nada. Tempo deve ser dado para se refletir sobre a Bíblia, falar sobre ela, especular sobre o seu impacto e pedir ajuda em oração para implementá-la em vossas vidas. Tipo, você vai ler a Bíblia. Ah, eu quero ler a Bíblia. Não, bem, ler a Bíblia você tem que ler mesmo. Entendeu? Mas uma coisa é você estudar a Bíblia. Tem pessoa, eu leio a Bíblia todo ano. Seria bom que eu estudo a Bíblia todo ano. Jesus falou, examinais. Examinar é estudar, é avaliar, é pesquisar. Em João 16:12, vemos que Cristo percebia perfeitamente as limitações dos seres humanos em responder os seus ensinos. O professor precisa selecionar o quanto e qual o conteúdo para os seus alunos pode, de fato, digerir e integrar a sua vida.
em qualquer situação do ensino. Isto requer habilidade, paciência, dedicação e amor. O professor tem que ter isso. A palavra de Deus diz assim, aquele que ensine, esmere-se, desgaste tempo, desgaste a sua vida, desgaste os seus olhos, desgaste a sua mente. Você tem que tirar o tempo para isso. Agora vamos dizer a questão, o outro componente que é espaço. Todo ensino acontece em algum lugar. Agora estamos numa videoaula. Contudo, muitos professores da Bíblia não se consideram administrador de espaço. Devemos observar que as situações de ensino variam amplamente, do excelente ao sofrível. Nós estamos, no sofrível. Ou no excelente, não sei o que serviria para você, Talvez está lá na igreja, no templo, sentado na poltrona. Agora, em outros lugares, você estaria sentado num banco duro, mas estaria aprendendo. Mas vamos lá. Além do mais, muitas pessoas, em muitas de nossas igrejas, melhor dizendo, sequer dispõem de um espaço adequado para o pleno desenvolvimento do ensino cristão. Outras mantêm um espaço rigorosamente limitado para o exercício educacional. Tem igreja que só tem púlpito e banco. Não tem nem sala de aula. Essa situação requer do professor uma habilidade para lidar com esse inconveniente problema eclesiástico. Poucas igrejas têm sala de aula. Então tem que se adequar ao espaço que ele tem. Amém? Outro ponto importante é a participação. Cabe ao professor administrar e incentivar a participação dos seus alunos. Um bom professor administra o caráter de uma classe de maneira tal que os alunos sintam-se física e emocional e espiritualmente seguro bastante para pensar em voz alta e fazer perguntas. Olha, fazer pergunta é bom. Ajuda no aprendizado. Coordenar e distribuir informações parece simples quando comparado com a questão de equilibrar fatores complexos como motivação, tempo, conteúdo, espaço e participação. Assim como Jesus, os professores cristãos precisam dominar muito mais que a sua área acadêmica. Na verdade, eles devem, com habilidade, organizar, planejar e administrar. Por isso que a palavra de Deus diz, aquele que ensina, esmere-se em ensinar. E para o ensino, hoje nós estamos usando esse recurso, que chamamos de recursos audiovisual. Nós estamos usando um recurso do YouTube. Amém? Donald Piaget, você aprende a pilotar um avião pilotando avião. Eu fui professor do Senai e a filosofia do Senai, eu dava aula de marcenaria. A filosofia do Senai é aprender a fazer fazendo. Você nunca vai aprender a fazer as coisas se você não colocar nas mãos, não se empenhar. Amém? Então, aprender a pilotar um avião é pilotando um avião. Você aprende a ensinar uma classe de escola dominical ensinando uma classe de escola dominical. Você aprende geografia da Terra Santa visitando a Terra Santa. Contudo, às vezes, o substituto audiovisual é mais seguro do que o curso mais viável. Ou seja, já que você não pode pagar ali $8.000, vamos dizer assim, para estar na Terra Santa, pelo menos tire um tempo para assistir a geografia da Terra Santa, para você poder, no estudo bíblico, você está aplicando. Histórias bíblicas, outrora obscura para nós,
ganham vida enquanto ouvimos, as vimos e vemos. Né? Muitas realidades espirituais invisíveis tornam-se visíveis numa tela de projeção. À medida que interagimos com o substituto audiovisual, esse se torna parte da nossa experiência. Quando você começa a estudar, você começa a ver a história bíblica, você começa a projetar isso na sua mente. Quando você lê um texto, poxa, como é que eu nunca tinha visto isso? Porque você nunca se dedicou a estudar. Aprendemos porque todos os nossos sentidos se envolvem no processo e aprendemos fazendo. Você só vai aprender a ler lendo. Na verdade, eu tinha uma preguiça de ler, eu não gostava de leitura, mas quando eu entrei para teologia, que eu falei, eu vou aprender, né, a teologia, porque eu quero dar uma aula de escola dominical legal. E eu entrei com esse propósito, para ser professor de escola dominical. E fui professor de escola dominical e sou até hoje. Né? E aí eu tomei hábito de ler, eu leio em todo momento, eu estou em fila de banco, eu estou em hospital, eu estou, né, no banheiro, em qualquer lugar estou lendo. Né? Então já é um hábito, peguei o hábito, eu gosto de ler. Então é que agora eu tenho que usar óculos. Aprender a ler lendo. Né? Definição, um outro recurso. Audiovisual diz respeito à apresentação de informações constituída da combinação de som e imagem. Eu não sei como você está recebendo o meu som e imagem aí, né? Assim, eu estou meio esquisito aí na imagem, mas tudo bem. Dentro dessa definição encontramos amplas extensões de possibilidade. No mero conceito de materiais audiovisuais, os sistemas, meios e veículos de comunicação, a mídia, somente apoiam a sala de aula tradicional. Amém? Há muito tempo eu dava aula com quadro e giz, depois eu mudei para o pincel atômico, né? Agora a gente usa data show, enfim. Então, aprendemos muito. Então, o que acontece? Temos benefícios. Os recursos audiovisuais estimulam o interesse, atraem e dominam a atenção. O olho humano é atraído pelo movimento, brilho e cor. Mesmo o simples ato de ligar um retroprojetor desperta atenção involuntária na audiência, porque gera movimento, cor, brilho na frente da aula, da sala. Amém? Apropriados materiais visuais capturam e mantêm a atenção. Entusiastas dos recursos audiovisuais salientam que a aprendizagem acontece por todos os sentidos. Além do mais, certos estudos indicam que aprendemos 1% pelo paladar, 1,5% pelo tato, 11% pelo ouvido, 83% pela visão. Viu? Por isso que os professores trabalham muito a questão da visão, do ensino, a criança, de cor, de pinturas, de desenho, porque o ser humano ele é atraído por cores, por movimentos. Se os recursos audiovisuais fizerem não mais que criar interesses, provavelmente já podemos justificá-los com base nisso. Mas, na verdade, há outros valores. Os recursos audiovisuais aceleram o aprendizado, sabia disso? Tornam o aprendizado mais rápido. Ao perceber que muitas das experiências educacionais da igreja influenciam o indivíduo apenas por uma fração muito pequena da semana, faremos bem em maximizar essa ocasião usando métodos que economizem tempo, como os recursos audiovisuais. Os recursos audiovisuais evitam maus entendidos, esclarecem uma ideia,
Ensinar sem nenhum apoio visual pode criar um sério problema de verbalismo ou mal entendido nos significados. Isso ocorre principalmente em classes infantis, quando empregamos termos ou expressões as quais possuem mais de uma significação. Os recursos audiovisuais melhoram a memória, aumentam a retenção. Estudos relatam que o uso de mídia afeta significativamente o quanto nos lembramos, como mostra o quadro abaixo. Então veja bem, o homem é atraído pelo que ele olha, pelo que ele vê. Então quando você for dar uma aula, use esses recursos, que é muito bom. Amém? Mas tem que preparar antes, né? Tem que preparar bem. Os recursos audiovisuais melhoram a memória, aumentam a retenção. Estudos revelam que o uso da mídia afeta significativo o quadro e lembramos, como mostra o quadro abaixo. Vamos lá. Método de comunicação. Aí temos aí. Lembranças de 3 horas depois da aula. E lembrança de 3 dias depois da aula. Então, quando o professor só fala, 70% vai lembrar somente em 3 horas. E 10% em 3 dias. Quando o professor só mostra, 72% guarda por 3 horas e 20% por 3 dias. Quando o professor usa uma combinação de falar e de mostrar, 85% vão lembrar em 3 horas. Né? E 65% em 3 dias. Então, durante 3 dias, ele vai lembrar daquela aula que você deu, que você mostrou no retroprojetor, que você explicou, e ele guardou aquela memória, aquilo que foi falado. Glória a Deus, né? Vamos colocar isso em prática. Amém? Agora nós entramos num outro assunto muito importante. Amém? Eu volto já.